Olá, esse é o programa O X da Questão. Hoje o nosso convidado, ele é dentista, empresário, vereador e presidente da Câmara no biênio 2023 e 2024. Doutor André Egídio, muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Egídio, por ter aceito o convite. Obrigado, é um prazer, é todo meu estar aqui no programa para poder enaltecer, esclarecer o X da questão. Muito bem, o nosso X da questão hoje é a política e a tecnologia. Doutor André Egídio, gostaria que o senhor fizesse um balanço como presidente da Câmara, já que vamos completar aí quase um ano de mandato. Eu entrei, graças a Deus, com uma votação com os meus parceiros. A gente, nos primeiros meses, eu tentei me posicionar com relação ao que é a Câmara Municipal, uma situação muito complexa, mas que a gente foi se apercebendo e podendo desenvolver o trabalho e colocando a minha cara nesse trabalho da Câmara Municipal do Taboão da Serra. E hoje, graças a Deus, estamos chegando a esse ponto. Lógico que ainda temos mais um ano e 2 meses para poder concluir. A gente sempre sabe que sempre vai faltar tempo, tá? Mas eu quero deixar a minha marca lá. Eu gostaria de saber como é o relacionamento vereador com vereador e presidente da Câmara com vereador. Como é que é o relacionamento? No começo foi um pouquinho conturbado, até pela nossa disputa, né? Foi uma disputa bem apertada, 7-6, né? Como todo mundo sabe. E no comecinho as pessoas que perderam, os vereadores que perderam, às vezes ainda não admitiram a derrota, ficou uma situação meio intranquila. Mas aos poucos a gente foi conversando com cada um, com o nosso grupo foi tranquilo, a gente conseguiu fazer um mandato tranquilo ali, e os outros 6 a gente conversamos, e eles realmente agora a situação está em paz aqui na Câmara, graças a Deus, uma situação que deixa o presidente uma situação bem tranquila. Presidente, quero perguntar sobre os seus projetos. O senhor considera ter como um dos projetos mais importantes no mandato relacionados à causa animal? Não tenha dúvida, é um dos, né? Principalmente na minha campanha. A minha campanha foi voltada principalmente com várias propostas, mas principalmente à causa animal. Inclusive, no lançamento da minha candidatura, eu estava sozinho nessa pauta, e depois eu estava o único vereador que estava com o prefeito Aprígio, hoje o prefeito Aprígio. Na época eu levei essa demanda para ele poder também adotar esse projeto de governo, não só do vereador, mas do projeto de governo. E também ele adotou, e nós fomos vitoriosos, e graças a Deus hoje já está sendo, a construção já está avançada e vai ser uma realidade aqui em Taboão da Serra, o Hospital Veterinário. Tem a questão do castramóvel, né, que o senhor também encampou essa luta, né? Isso. Inclusive houve até uma certa, um conflito talvez, né? Isso, por conta da emenda impositiva que o senhor apresentou, de que não teria sido contemplada na totalidade, aí que teria uma outra emenda de um outro parlamentar, não é? Queria que até que o senhor esclarecesse essa situação. Com o maior prazer. Quando existe a verdade, não existe dúvidas, né? Na verdade, o que aconteceu? Eu em 2022, não, em 21, na verdade, 2021, final de 2021, na apresentação das minhas emendas, uma delas foi justamente a aquisição de um castramóvel, mas uma van castramóvel, né? Ou seja, uma van adaptada para a castração, com todo o equipamento necessário para fazer a castração itinerante, né? Como vamos colocar. E quando eu apresentei isso foi em dezembro,
novembro, dezembro, que é a apresentação junto com o orçamento da cidade. Depois, em janeiro, fevereiro, veio a menina que chama... Amanda, exatamente. Essa Amanda, ela veio, trouxe uma emenda do deputado Mamãe Falei, né? Arthur do Vale, de 160 mil reais. E a minha emenda era 280 mil reais. A minha emenda, quando na minha confecção da minha emenda, eu busquei todo o cuidado para saber quanto custava essa van adaptada. E dava 250 mil, eu coloquei 30 a mais pela defasagem de quando fosse executá-la a emenda. E o Mamãe Falei mandou uma emenda de 160 mil. E, na verdade, não era suficiente para comprar esse castramóvel. A emenda do deputado Falei. Do deputado, a minha sim. Sim. O que aconteceu? Não sei qual foi a situação que ocorreu na licitação. Priorizaram a emenda do deputado em vez da minha. E aí o que aconteceu? Eles compraram um reboque, né? Na verdade um trailer adaptado para poder tentar fazer a emenda deles, mas infelizmente também a emenda com o reboque foi além daquilo que era necessário. E aí eles completaram com a minha emenda, né? Então foi 160, chegou a 270 mil, eles completaram com a minha e compraram um carro para poder rebocar o trailer. Então, na verdade, foi um mix da minha emenda com a emenda do Arthur Duval. Agora o equipamento já está fazendo o trabalho? Então, o que acontece? O equipamento já está apto para fazer. O problema ocorreu no Conselho Regional de Veterinário, que precisa dar o aval e dar o certificado, o CREV, para eles poderem executar a castração itinerante. E aí ocorreu algumas observações que a prefeitura está correndo atrás, já está resolvido, e agora, né, a partir do ano que vem, já está apto para poder fazer as castrações itinerantes. Explica um pouquinho como é que vai ser esse processo. Itinerante, esse equipamento vai ser direcionado para bairros, para os bairros. A Secretaria da Saúde, que hoje é pela Secretaria da Saúde, ela vai promover um bairro, vai escolher um determinado bairro. Vai fazer um cronograma, né? Isso, esse bairro vai ser feito o cadastro daqueles animais que vão ser castrados, faz a ficha e em determinado dia vai ser chegar essa van, ou a van não, o trailer com o carro, e vai ser realizado isso de uma forma itinerante, ou seja, no bairro 1, bairro 2, 3, 4 e assim por diante, podendo ajudar não só a zoonose que faz a castração, mas também no bairro diretamente com a população. Isso a partir de 2024. Exatamente. Com relação ao projeto da clínica veterinária, será a primeira clínica veterinária de Taboão e provavelmente de toda a região. Com certeza. Isso também é um projeto para 2024. Como é que está hoje? O projeto já começou, já saiu do papel. Na verdade, é um RIVS, ou seja, é uma contrapartida de um empreendimento imobiliário da região que doou o terreno e vai doar a construção. Eles vão construir essa clínica ali perto da zoonose, bem em frente à zoonose, na verdade. No fundo do cemitério da Saudade, né? E também, além disso, vai ter um pet park ali, juntamente com esse programa, com essa clínica em construção. E eu estou também buscando uma emenda com deputados federais para fazer um crematório animal, que eu entendo que é uma solução tanto para a arrecadação da prefeitura como a finalidade das carcaças que às vezes, não, muitas das vezes os veterinários não têm aonde colocar. E tem veterinário que joga no lixo branco. Isso aí faz com que a prefeitura gaste mais
porque é um peso, e o peso do lixo branco ele é muito caro em relação ao lixo doméstico. Então a gente vai fazer o quê? Fazer com que crie-se uma taxa para fazer essa mineração, e aí o município ganha, porque o veterinário vai ter que mandar essa carcaça, vai ter onde, porque ele faz isso porque não tem onde mandar, não tem outro local. Esse minerador mais perto é em São Paulo, ou em Vargem Grande. Então o animal morre e então... Não tem onde jogar, né? Então muitas das vezes os veterinários colocam no lixo branco. E aí a prefeitura remove, não vai ficar observando o que tem dentro do saco branco. E isso aí é pago pela prefeitura a preço de ouro. E quando a obra deve ficar pronta? Inicialmente da clínica veterinária? Na verdade, a gente tem que falar a verdade, né? O objetivo era para iniciar as obras bem atrás, o empreendimento falhou, demorou para começaram faz 15 dias, e era para em novembro, 15 de novembro, para estar entregando. A gente sabe que não vai conseguir essa data, muito provavelmente deve ir para janeiro, né? O valor que é o mais difícil, né, quando a gente tem, além da construção e do terreno que foi doado, é a manutenção do programa. Então, isso nós já temos, já desde o ano retrasado, o ano passado e agora desse ano, e vamos ter no orçamento para o ano que vem, que é a manutenção. Vai ser feito um chamamento público de projeto para poder a empresa que participar, ela vai ter que entrar com todos os equipamentos, todos os insumos e todas as pessoas, o pessoal, recursos humanos, para poder gerir toda a demanda da clínica veterinária. Então, só para ficar claro, a construção do prédio é a cargo da prefeitura, não é? Não. Da empresa. Da empresa também. É o terreno e a construção do prédio. A construção. O crematório que não está nesse... Claro. Depois eu estou trazendo emendas para poder construir o crematório. Muito bem. Doutor Egídio, o ano que vem, 2024, nós entramos num período de eleições e a Câmara vira um tanto quanto, né, o foco, né, um dos focos principais políticos. Como é que o senhor espera estar preparado para que a Câmara esteja à frente desses conflitos políticos em 2024? Ano de eleição é sempre o mesmo, não é? Vai ser o quarto que eu participo, né? Não vai ser diferente. A gente e os tempos tá voando, né? A gente nem imaginou esse ano aqui, correu, voou. Parece que não tem mais 24 horas no dia. Parece que tem 20, menos horas possível, porque o negócio está rolando. E com as eleições já está aí, né? A partir do momento, daqui a um ano, vamos saber quem é o prefeito de Taboão da Serra, né? Ou se tiver segundo turno, a partir de dezembro, né? Mas nós estamos preparados, eu estou preparado, logicamente, sempre dá um friozinho na barriga para a gente poder começar a se movimentar, né, se estruturar, mas eu creio que os nossos colegas, pelo menos os de 3 mandatos, de 4, já também da mesma forma têm a experiência necessárias. É o seguinte, eu queria saber se ainda existe o grupo dos 7 e o grupo dos 6, se ainda existe, e gostaria que o senhor desse um furo aqui pra gente. Me parece que o grupo dos 7 deve aumentar para 9, é isso mesmo, não? Olha, na verdade, o grupo dos 7, 9 é maior que 7, né? Então a gente quer aumentar mais ainda esse grupo, quer que seja 13, para a gente poder enfrentar uma eleição de uma forma muito mais tranquila, porque se dividir, às vezes para governar você consegue dividir, mas na eleição tem que somar, somando as forças políticas a gente consegue chegar. Ainda mais hoje com a reforma política aí, eleitoral, é diferente, né? Vai ser a primeira vez que nós vamos enfrentar a eleição com a nova reforma. Então a gente está meio assim, todos os vereadores estão um tanto quanto
um pouco preocupados com essa situação, mesmo porque muitos aí querem aumentar para 15 cadeiras, para 17, então a gente está discutindo todos os dias uma possibilidade de aumentar as cadeiras aí. Qual que está mais próximo, 15 ou 17? Eu acho que é 15 mesmo. 15. Vai ficar, se tiver aumento, vai ser aumento para 15. Para 15 mesmo, 17 já não seria... Não, eu acho que é um número um tanto quanto fantasioso e não tem necessidade. Presidente André Egídio, um dos projetos do senhor, além da questão animal, é relacionado ao transporte para os idosos, a gratuidade no transporte municipal para os idosos de 60 a 64 anos, que ainda não é uma realidade em Taboão da Serra. Queria perguntar para o senhor, como é que está esse projeto? O senhor já apresentou? Por que ele ainda não se tornou realidade? Então, na verdade o que acontece? É um projeto que eu protocolei na Câmara Municipal, é um projeto autorizativo, né? Eu coloquei indicações, requerimento e também eu tenho um projeto protocolado lá na Câmara Municipal, autorizativo, porque eu não posso... Porque gerar despesas, né? Vício de iniciativa, a gente não pode onerar os cofres públicos, né? Mas é uma luta que eu acho necessária. Estamos conversando com o prefeito para que isso seja realidade. Eu tenho uma certa... um passarinho azul deve ter me colocado e ele colocou isso aí. Eu acho que a gente vai conseguir. Estamos conversando com o prefeito, acho que é necessário, porque não é tão absurdo a questão. Também com os funcionários públicos, nós temos também uma dívida com eles, com a questão do Vale Transporte, que a gente pode também conversar com o prefeito para ver com a empresa de ônibus, enfim, existem várias formas, ou dar o cartão, enfim, eu acho necessário nessa época a gente não dar e com esses valorosos funcionários que não funcionam, já ganham pouco, e a gente pode também ajudá-los nessa questão do transporte público, quizás os deficientes, né, portadores de deficiência, e também, juntamente, os idosos de 60 a 64 anos incompletos, né, 65, que eu tenho certeza que a gente vai... É uma luta minha e a gente não vou abrir mão dessa situação junto com o prefeito. Já falamos uma vez, o grupo está falando e eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir. Não é certeza absoluta, porque a gente não sabe, a gente vai discutir o orçamento, tudo, onde a gente pode colocar isso aí. Então, justamente isso está previsto no orçamento, que agora que os senhores, os vereadores, estão discutindo, né? Vai ter a votação da lei orçamentária daqui a algumas semanas, né? Isso. Provavelmente, né? A gente fala esse período porque às vezes... né, levam mais um tempo para discutir, né? Mas eu pergunto, isso, tanto a gratuidade para os idosos de 60 a 64 anos, como o Vale Transporte para os funcionários públicos, estão previstos na peça orçamentária? Ainda nós estamos conversando, justamente antes da gente colocar em votação, e na votação, a gente não pode ser pego de surpresa. E a gente está vendo todas as peças, aquilo que é necessário pontuar. E a gente precisa conversar sempre com o governo. A gente pode fazer uma mudança porque a gente quer, não. E tem que ser uma coisa discutida de mão dupla, né? Vai e volta junto com o governo. O governo dando o sinal positivo, a gente faz a mudança ou inclui dentro do orçamento a questão do transporte dos funcionários públicos e a gratuidade dos idosos. Márcio Canciano. Muito bem, então nós vamos agora falar um pouco de política, né? Então vamos entrar na área de tecnologia. O senhor é o idealizador, o acelerador do 5G, porque um dia o 5G, né, chegaria a Taboão da Serra, num dia. O senhor, entre aspas, foi o acelerador do 5G em Taboão da Serra. Nós vamos falar agora sobre tecnologia, mas antes disso,
eu queria saber o seguinte, de 1G, né, 1G ao 5G, eu gostaria que o senhor analisasse, porque o 1G foi a forma pioneira de transmissão de dados de forma analógica, né? Depois da implantação do 5G, eu queria que o senhor analisasse um pouco do 1G até o 5G. Esse espaço de tempo, ele foi muito grande no Brasil, né? Um espaço de tempo que em outros países foi bem menor. Por que o senhor acha? Bom, tudo no Brasil é muito difícil, né? Que não depende só da Câmara Municipal, depende do governo federal, né? Tudo isso veio se escalonando de uma forma irreversível por conta até dos próprios usuários, né? Nós, quando temos um celular, nós nos conformamos para ficar com aquela bolinha rodando. Cada vez a gente quer mais rápido, cada vez mais rápido, e quer que a tecnologia seja a nosso favor. E isso é transportada para os nossos deputados, senadores, e cobram isso do governo federal, vem cobrando durante todos esses anos, e isso vem conflitando e convergindo para uma rápida mudança, né, do conceito, mesmo porque a velocidade ela tem que ser compatível. E o 5G veio com relação ao leilão, né, que teve pela Anatel, foi feita no governo Bolsonaro. Foi feito um leilão de 40 bilhões de reais, está lá para poder investir. E tanto é que o Paulo Guedes, na época secretário da Fazenda, deixou esse dinheiro, que ele poderia ter usado, ele deixou esse dinheiro no caixa da Anatel para poder fazer os investimentos necessários no 5G no Brasil. Porque em 2010 foi implantado o 4G. Em 2023, mais ou menos agora em 2023, está chegando o 5G. Se passaram 13 anos, né? De 4G para 5G, acho que foi muito tempo, né? Como diminuir esse tempo do 5G para o 6G? Eu acredito que a tecnologia, como mais que eu falei, que a gente cada vez mais a gente usa e fica refém da tecnologia, do celular, né, da tecnologia que tem dentro do celular, a gente vai cada vez mais cobrando. Mas eu acho que as coisas vão acontecer muito mais rápido. Porque o difícil era fazer esse leilão, esse formato para poder fazer com que... Porque sem dinheiro não adianta, ninguém faz nada, né? Então, esse leilão foi momentâneo, foi em 2021, né? O leilão do 5G, que nós estamos muito próximos, né? O leilão, e agora as operadoras estão aptas a fazer as instalações do 5G nos municípios. Agora, que o senhor explicasse um pouquinho, né? Para que houvesse a implantação do 5G, primeiramente teríamos que ter uma lei, né? Essa lei foi elaborada, foi aprovada para que desse condições para que implantasse o 5G. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, Márcio e Adilson, e os nossos espectadores aí, o que acontece? Para eu poder abraçar essa bandeira do 5G, eu precisei me aprofundar. Porque não adianta a gente abraçar politicamente uma bandeira sem saber daquilo que você está abraçando. Você precisa entender. Então, para eu poder entender exatamente, eu fui buscar informações até que eu cheguei numa audiência pública, trazendo quem? São os atores, que são as operadoras. Por que as operadoras não instalam? Porque o sinal está aqui. E por que não vem o 5G? E também a Anatel, é a que regula essas operadoras. Aí ela foi muito esclarecedora nessa audiência pública, mostrou que justamente dinheiro existe, porém precisa de uma lei, porque as operadoras só
começariam a instalar em qualquer município, não só em Taboão. Naquela época só tinha 100 municípios aptos para poderem, as operadoras poderem começar a instalar o 5G. Então eu fui buscar, mostraram que precisa de uma lei, uma segurança jurídica para as operadoras poderem começar a instalar. Ou seja, para você poder colocar uma antena de 5G num poste, um braço do poste, eu preciso da autorização, tanto da Enel, da quem que está com o braço, que é a prefeitura, e a prefeitura ninguém reclamar, porque senão ela vai ter várias ações, ou então vai ter algum problema para poder não instalar. Então eles não querem ter problema, eles querem instalar e não ter esse problema. Então a lei foi baseada exatamente nisso. Então basicamente eu rapidamente falei, não, vou fazer, perguntei para o prefeito. Eu sabia que vindo do prefeito às vezes demora um pouco mais, a minha ânsia para poder resolver essa situação era grande, então eu já fiz a lei, mandei na Câmara, coloquei em pauta, foi aprovada e aí a gente conseguiu já protocolar na Anatel e em outras, inclusive fomos para Brasília para poder protocolar na Anatel lá de Brasília, enfim. Protocolamos todas as operadoras para falar, agora vocês têm segurança jurídica. Naquela época, antes da lei, tínhamos 2 antenas operando do 5G, que na verdade não era nem o 5G puro, era o 4G, porque eles estavam usando as antenas do 3G e 4, que eram 3G misturado, porque para vocês poderem entender, 3G, 4G, 5G é tamanho da onda. Então tem ondas que são grandes, que é o 2G, 3G, é o tamanho da amplitude da onda, e o 5G é pequenininha, 10 centímetros. Então cada vez ela menor, ela é mais rápido, ela emite o sinal mais rápido, transfere os dados mais rápidos, né? Então precisa de uma situação de baixa altitude, ou seja, as antenas 5G que existem hoje, elas são aquelas antenas altas, a mesma do 3G e 4G, porém elas emitem o sinal e às vezes fazem sombra, por causa dos prédios, tudo, elas não fazem isso. Ela faz o sinal, tem o sinal aqui, o sinal aqui fica com uma sombra, por isso que o sinal não chega. Então precisa o quê? Precisa ter um sinal mais perto do solo, mais perto dos nossos celulares, que é colocado no outdoor, colocado nas luminárias públicas, enfim, em todos de 4, 5 metros, para poder chegar o sinal nos celulares. Muito bem, Adilson Oliveira. Essa questão da implantação das antenas é algo, né, assim, que chama atenção, né? Porque o que a gente vê hoje são aquelas antenas enormes, né? Sim. Que às vezes precisa até de uma área livre, né, para implantação, e agora vai ter essa outra tecnologia de adequação de antenas. Sim. Né? Agora, como isso vai acontecer na prática, presidente? Aí ficará a cargo das operadoras verem os pontos para fazer com que o sinal, quando ele estiver pleno em Taboão da Serra, possa atingir todos os 4 pontos da cidade? Então, para você, eu lembrei uma coisa, só para poder complementar o meu raciocínio anterior. Então, nós tínhamos 2 antenas lá, agora nós temos 16. Então, olha, depois da minha lei, o quanto que aumentou? De 2 para 16 antenas, que estão espalhadas aqui. É suficiente? Não é suficiente, vai ter mais antenas. Mas 16 já conhece. Aquelas grandes, as grandes que dão um sinal de amplitude, chega a 1 quilômetro de distância o sinal do 5G das antigas. Ainda não são as novas antenas. Não, aí vai depender da operadora e nós estamos conversando com a prefeitura para a gente poder propor uma empresa que ela está. Nós temos até eu levei lá uma empresa chinesa que tem
luminárias, porque são instaladas em luminárias, né? Eu tenho um software que tem o Wi-Fi 6.0, que pode 15 mil pessoas utilizarem ao mesmo tempo, tem uma câmera de monitoramento, temos o sinal 5G e a própria luminária, e também algum software que pode ser utilizado pela prefeitura, temperatura, umidade, calcular se vai ter uma chuva muito forte. Tem outros softwares que vêm conjunto com essa luminária para a gente poder instalar. São todas, não, ela é uma luminária mãe, que vai ser feito um projeto piloto, primeiro para poder mostrar que ocorre, que está tudo jóia. Depois tem as repetidoras, tudo a nível das luminárias de lâmpadas. Então são feitos. Então são os braços que não da Enel, mas as luminárias que estão hoje pela prefeitura. Então, esses sinais aí poderão ser feitos por empresa ou pela empresa operadora, uma das duas. Tá. Presidente, agora em questão prática, quando é que Taboão da Serra vai ter o 5G plenamente? O senhor falou que passamos de 2 para 16 antenas, ainda não sendo as antenas, né, próprias do 5G. Que a 5G ela pode ser por sinal aéreo ou por esse sinal que eu falei de luminárias ou outdoor, o imobiliário urbano. Ainda nós não temos essa parte do imobiliário. Tá. E qual que é a expectativa para a implantação, para que o 5G esteja ativo, o sinal esteja ativo plenamente em Taboão da Serra? Então, depois da aprovação da lei, e um pouquinho antes da aprovação da lei, na verdade, a Anatel, ela projetou várias cidades, quais a perspectiva, qual o prazo que tinha para poder as operadoras fazerem isso que você me perguntou. Inicialmente era 2029. Para Taboão da Serra, baixou para 2026. O que é isso? Então é uma questão também de oferta e procura. Taboão da Serra tem 300 mil aparelhos, ou seja, um aparelho para cada habitante. É mais ou menos isso que nós temos aqui em Taboão. E isso é uma demanda comercial, que interessa para quem? Para as operadoras. Então as operadoras já estão se mexendo depois da lei para poder fazer isso aí. Eu acredito, lógico que não posso afirmar 100%, mas eu acredito que 2024, mais tardar, não vai chegar a 2026 não, para que Taboão da Serra seja uma cidade com 5G completo, porque é uma cidade do lado de São Paulo, é uma grande metrópole e precisa estar acompanhando o desenvolvimento da tecnologia. Eu tenho certeza que isso até 2024, 2025, nós estaremos já contemplado com o sinal 5G. Aliás, o senhor fez um seminário, né? O senhor promoveu um seminário na Câmara Municipal na última quinta-feira, né? Queria que o senhor falasse como é que o senhor avalia o seminário. Obrigado pela pergunta. É verdade, antes disso também eu fui, porque não adianta a gente ficar olhando na tela do computador o que é o 5G, quem fez, e eu fui ver em loco. Então eu fui até a cidade de Tarumã, que é uma cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, no oeste de São Paulo, com 15 mil habitantes e com um orçamento hoje 90 milhões. Prefeito que foi eleito pela 5ª vez, e ele fez uma situação assim que eu vejo, ele falou no seminário, né? Então eu fiz questão de convidá-lo para esse seminário, porque eu vi lá, na verdade, aquilo realmente em loco, o que ele fez na cidade. Ele transformou a cidade, uma cidade inteligente, uma cidade apesar dos 90 milhões, ele teve vontade política e fez acontecer em Tarumã tudo aquilo que era necessário com relação à tecnologia. Então lá ele tem 100% da cidade fibrada, 100% com as ruas toda com câmeras monitoradas,
ele tem um central de monitoramento, ele tem uma central de dados que é digno de banco Bradesco, Itaú, de grandes bancos, que ele tem a sua própria nuvem, na verdade, não é nuvem, mas ele tem, ele tem os próprios dados com ele, não é? Ele não põe na nuvem, ele tem os dados porque só vendo como que é o negócio, é muito bom. Apesar de todos os postos serem PSF, ele tem uma central de médica lá, comparável a uma UPA, mas não é UPA, mas ele faz com telemedicina, porque ele tinha grandes problemas com profissionais de saúde, como todo mundo, falta profissionais de especialidades lá, faltava, e ele pegou uma empresa que presta a telemedicina. Então ele acabou com o problema dos profissionais que não tinham lá. Então ele faz isso aí com excelência. E muitas outras coisas que ele pode, só indo visitar, você vê uma cidade limpa, uma cidade bonita, segura. Então é isso que me fez convidá-lo para vir aqui nesse seminário. Além disso, eu fui para Londrina, tem uma cidade que também está ligada tecnologicamente muito avançada. Trouxe os dois meninos para poder falar sobre uma atividade rural muito grande ali, né, em Londrina, a cidade do café agora é a cidade da soja, da cana-de-açúcar. E também aqui Barueri, que também nós fomos lá, falamos com o Randall, que é o secretário de Comunicação, Inovação, Tecnologia, e lá, diferentemente, lógico, lá tem muito dinheiro, Barueri é rico por conta do petróleo, então mas fez a sua lição de casa, também tem mais de 200 quilômetros com fibra na sua cidade, e a todas as OBS, então funcionam perfeitamente, coisas que eu desejo para aqui Taboão da Serra. Tudo isso para trazer para Taboão da Serra essa tecnologia, porque a gente nada cria, tudo se copia, tudo que é bom a gente tem que copiar. E isso daí, o Barueri, por exemplo, e também lá em Tarumã, você vai fazer uma consulta pelo celular, então você acaba essas filas, né? Então você faz todo o agendamento. A tecnologia aperfeiçoou o atendimento de excelência. Prontuário eletrônico, hoje ainda nós temos prontuários físicos aqui em Taboão da Serra. Não podemos mais acreditar nisso, então nós temos que avançar. Quando o 5G veio, não é o 5G que veio, é a tecnologia. Nós estamos no século XXI para poder usar a tecnologia a nosso favor. É isso que eu luto, que eu sempre vou lutar aqui em Taboão da Serra, a coisa melhor para o nosso povo. Então a expectativa do 5G em Taboão da Serra é 2026. 2026. Márcio Canciano. Doutor André, eu tenho ouvido, muitas pessoas estão dizendo que isso é tarefa de prefeito. No entanto, ela está sendo realizada pelo presidente da Câmara. O senhor concorda ou discorda desses comentários? Deixa eu pegar uma carona na sua pergunta, Márcio, aí o presidente pode até responder. Como é que o senhor responde à crítica de que essa temática do 5G é uma questão federal e que não competiria a um vereador de uma cidade? Eu não vejo como crítica, para mim eu vejo como elogio, porque se não fosse por mim, não teria lei, e nós ficaríamos nas duas antenas ainda e ficaríamos no atraso. Então eu não acredito que é uma crítica, um elogio, porque eu estou trabalhando para isso. Quando eu conversei com o prefeito, falei que eu ia fazer isso, ninguém fez nada por baixo do pano. Se é uma questão majoritária, eu estou ajudando o prefeito a poder lançar um 5G na cidade. Não foi objetivo meu competir com ninguém, né? Em termos de ser candidato ou não ser candidato, ou ser uma pauta de ser do prefeito, não.
Eu acho que tem que ser lutado. Como lutar pelas coisas melhores para a nossa cidade. Se eu tenho condições de lutar, eu vou lutar, independente daqueles que me criticam. Mas eu quero mais é que as pessoas me elogiem. Isso que é mais importante. Mesmo porque, né, a gente já repetiu, o senhor foi um acelerador, né? O 5G poderia chegar por questões federais, um dia, né? Mas o senhor tomou. Mas eu gostaria que o senhor enfatizar, com isso o senhor está ajudando, o prefeito, mas eu só volto a insistir nessa pergunta, não que o senhor esteja ajudando somente, mas o comentário é que isso seria tarefa de um prefeito. O prefeito não fez, o presidente da Câmara foi lá e fez. Gostaria que o senhor desse mais um comentário sobre isso. Márcio, eu acho o seguinte, como muitas pessoas falam aí no jargão, o ladrão faz a cama, né? Faz a vez disso aí. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que fazer, independente do que as pessoas queiram criticar ou achar que a gente está fazendo. Eu sempre fui isso aí desde o meu primeiro mandato. Quando eu sugeri o poupa-tempo, é também uma questão de deputado, foi até uma questão de ciúmes da deputada, do prefeito, mas é uma bandeira que eu posso. Lógico, você acha que eu não tenho a nítida razão de que não fui eu que trouxe o poupa-tempo, que foi uma viabilidade política do prefeito anterior com o então governador? Não tenha dúvida, mas eu lutei por isso. Se eu coloquei a cara para isso e depois o prefeito conseguiu viabilizar, maravilha, eu não posso ser contra ele e ele não pode ser contra mim. É uma bandeira que eu lutei, né? Da mesma forma que o 5G. 5G é a mesma coisa. Se um dia alguém falar que eu trouxe o 5G, ajudei a trazer o 5G da mesma forma, e alguém me criticar por conta disso, então faça, né? A questão é essa, se as pessoas criticam, tem que fazer. Na verdade é essa, eu gosto de realizar. Presidente, agora, o que o senhor diria para um cidadão comum de Taboão da Serra que pode se perguntar, mas como é que eu vou usufruir dessa nova tecnologia? Na prática, que benefício eu vou ter, um cidadão comum de Taboão da Serra? Por exemplo, na relação ao poder público municipal, eu terei alguma melhoria, alguma vantagem? Por exemplo, eu não sei se cabe essa questão. Por exemplo, eu ouço muitos moradores reclamarem que vão num posto de saúde e falam para ele que nunca tem internet lá. Quando ele vai, a internet não está funcionando. Então eu pergunto para o senhor, objetivamente, o cidadão comum, a pessoa simples de Taboão da Serra, vai ter algum benefício lá na ponta com o 5G implantado? São duas coisas diferentes. Uma coisa que a gente não pode confundir a população. 5G é celular. 5G é celular. Internet é fibrada, que hoje é a tecnologia de ponta. Então, a prefeitura, eu defendo isso para a gente ter um prontuário eletrônico ligado a todos os prontos-socorros, ligado a todos os postos de saúde, ligado à Secretaria da Saúde e depois, possivelmente, pelo celular, tem que ser fibrado. Então, a internet tem que ser de 200, 300 mega cada posto de saúde. Então, dá exemplo do Tarumã e de Barueri, eles fibraram a cidade toda. A partir do momento que você tem a cidade toda fibrada, aí você pode expandir a questão da internet. O 5G, ele é celular, é sinal aéreo, né? É sinal que vem aéreo. A fibra hoje já existe. É questão de a prefeitura adotar, e eu luto por isso, para fibrar
Tem lugar aqui, eu acho que ainda existe via rádio, internet via rádio, né? Não dá, né? Tem que ser fibra ótica. Hoje é a tecnologia de ponta, tem que ser. E nós temos várias empresas que podem fazer isso aí. Você que nos assiste, o 5G, complementando um pouco da pergunta do Adilson Oliveira, o 5G vai aos poucos diminuir a necessidade de se conectar com as pessoas, mas também nós vamos conectar com objetos. Daqui a pouco o nosso celular vai ligar geladeira, vai ligar luz, vai desligar, vai entrar neste campo, né? Então ele vai começar a ser porque vai depender do 5G também, da velocidade. Vai acabar ligar o som, desliga, né? Alexa, hoje já é uma realidade, né? Já é uma realidade. Muito bem. Doutor, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de conceder aí o senhor um minuto aí para o senhor falar aos nossos taboanenses as suas considerações finais. Eu quero primeiro agradecer ao Márcio, ao Adilson, pela oportunidade de estar aqui nesse programa e dar a minha contribuição e esclarecimento no X da questão. E também falar para os nossos espectadores, nossos munícipes de Taboão da Serra, que podem contar sempre com esse vereador. O vereador aqui sempre lutou, às vezes a gente não está na ponta, mas isso não quer dizer que a gente não está trabalhando por eles, pelo contrário. Já viu o exemplo do 5G, viu sempre o exemplo do hospital veterinário, enfim, outras vezes que a gente conseguiu avançar e conseguiu aprovar na Câmara Municipal. Que quiser, cada um pode entrar nas minhas redes sociais e poder verificar em loco o meu trabalho. Na verdade é isso. Eu só desejo trabalhar muito para o nosso grande objetivo é a nossa população. A gente faz serviços, faz leis para isso. Se as leis são majoritárias, se as leis são de nível de vereador, independente disso, a minha luta é para poder cada vez mais deixar o bem-estar da nossa população. Isso foi um registro importante, Márcio. Aqui na presidência de André Egídio, a tribuna popular voltou, né? Que acho que é um instrumento importante para que as pessoas possam manifestar até insatisfações em relação ao poder público, né? Também apresentar alguma sugestão, né? Sim, inclusive na Câmara nós estamos avançando com um projeto de Câmara Sem Papel, queremos o selo verde, vamos fazer a fotovoltaica, uma Câmara isenta de consumo de luz, vamos economizar também. Energia solar. Energia solar. Então, pensando justamente da mesma forma que nós viemos para a sede própria, da mesma forma a sede própria ela tem que ser cada vez menos, custar menos para a população. Então, visando isso que eu estou trabalhando até o final do ano que vem para isso aí, um grande objetivo. Câmara cada vez mais sustentável. Mais sustentável, exatamente. Muito bem, então. Por hoje a gente vai ficando por aqui. O X da Questão volta na semana que vem. Muito obrigado aí pela sua audiência. Voltamos então na semana que vem. Até lá. Um abraço.